porque era o que tinha de mais próximo e grandioso ali, era a cidade dedicada a Tibério, o imperador. E Jesus se manifestou aos que estavam juntos, que eram Pedro, Tomé, chamado de Gêmeo ou de Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, que com muita certeza estivera na festa onde Jesus transformara água em vinho, os filhos de Zebedeu, que era o dono da empresa pesqueira, com quem os filhos trabalhavam, Tiago e João, e os sócios, Pedro e André, na região de Cafarnaum. Estão ali, está tudo em casa, em família e em negócios também, presentes naquela área. E saíram juntos quando Pedro, meio entediado, disse a eles, no meio da madrugada, sem sono, ainda perturbados, dentre todos, eventualmente Pedro fosse o mais perturbado entre eles, porque era quem tinha negado a Jesus 3 vezes, uma angústia enorme. Jesus já tinha se manifestado, inclusive a Pedro. A gente não sabe o nível e nem o conteúdo da manifestação, ou se foi apenas uma aparição particular, mas o fato é que Pedro também estivera presente nos outros acontecimentos, inclusive naquele dia com Tomé, onde Jesus diz, bota aqui o dedo, a mão, pega, apalpa, verifica, faz o teu teste de materialidade científica. O fato é que Pedro, que capitaneava sempre esse grupo aqui, é o mais outspoken, é o que mais definitivamente se mostra assertivo em tudo que pensa, sente e quer, disse aos demais, eu vou pescar. É típico de quem está acostumado a andar sozinho e a decidir por si próprio. Ele não faz uma pergunta, o que vocês acham da gente pescar? Geralmente é gente que anda em turma, em grupo, é que está sempre querendo saber o que todo mundo acha disso ou daquilo outro. Pedro não era desse tipo, assim como Paulo também não era, e olhando bem para mim, eu nem um pouco o sou. Se eu tiver que fazer alguma coisa, com companhia ou sem companhia, eu vou fazer. Se a companhia for boa, eu agradeço. Quando a companhia é ruim, eu peço até para ficar. Para não vir comigo, para não me atrapalhar, porque eu não sinto muita falta de gente. Tem certas coisas que eu prefiro 1 trilhão de vezes fazer sozinho, do que ter que ainda dar atenção para alguém que não contribui, só distrai, ou só desvia o foco. Pedro disse, eu vou pescar. Aí os outros, quando ouviram aquela determinação, disseram, também nós vamos contigo. Aí saíram e entraram no barco. E naquela noite, como em milhares de outras noites antes, porque eles viviam da pesca, até encontrarem Jesus, muita experiência de pesca. E de frustração também, de às vezes saírem e não pegarem nada, um dia inteiro, uma noite inteira, voltarem com redes e com o barco vazio. Então eles estavam ali, apesar de Jesus ressuscitado, eles tinham saído para pescar e não tinham pegado nada. Lembrando, um parêntese aqui, o primeiro encontro que definiu a decisão de Pedro de andar e seguir a Jesus foi numa pesca, mais ou menos no mesmo lugar, um pouco mais ao norte, na direção de Cafarnaum, que era onde eles pescavam com mais frequência. E naquele dia, Jesus em Cafarnaum, eles estavam pescando, pescaram, não pegaram nada, voltaram frustrados, está lá em Lucas, no capítulo 5, quando Jesus disse, vocês estão voltando frustrados? Joguem a rede outra vez ao mar e vejam o que acontece. Aí Pedro falou, era sempre Pedro que tinha coragem de expressar-se. Falou, olha, a gente já pescou a noite inteira e não pegamos absolutamente nada. Mas eu tenho te observado, visto que você é diferente, não é leviano, não é brincalhão, não está com provocação de nenhuma natureza, a sua gravidade é perceptível e o meu respeito por você vem aumentando. Então, com base no seu pedido, na sua palavra,
nós vamos lançar as redes mais uma vez. E remaram mais para o fundo e jogaram as redes. E aí Lucas 5 diz que eles já não podiam puxar, tamanha era a quantidade de peixe para todos os lados. Eles tiveram que pedir auxílio de outros barcos, porque o barco deles estava indo a pique, tamanha era a fartura e o peso daquela pescaria. Então, isso só lembrando o que tinha acontecido 3 anos e 6 meses antes. Eles voltam ali para a mesma ambiência, 2 quilômetros para um lado ou para o outro, mas é a mesma praia, é o mesmo cenário, é o mesmo nascer do sol. É tudo aquilo que gestara e configurara e formatara a imaginação, a alma, a mente deles, desde a infância, desde sempre. Especialmente dos pescadores da região. Quando Pedro disse, vamos, os outros foram, mas ao clarear do dia, não tendo eles conseguido apanhar coisa alguma durante toda a noite, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, sozinho. Na praia, em relação à qual, se eles remassem de volta, eles dariam nela. Hoje em dia tem lá um lugar celebrativo, chamado de Praia da Igreja do Primado de Pedro. É tudo tradição, que vem desde a época constantiniana, no IV século, mas eu, quando levo as pessoas, digo, olha, nada aqui é exatamente nada, exceto Cafarnaum é Cafarnaum, Tiberíades é Tiberíades, Geresa é Geresa, Gadara é Gadara, Bet-Shean é Bet-Shean, Betsaida é Betsaida, Corazim é Corazim. Tudo que tem marca histórico-arqueológica definida é. As outras coisas, especialmente as religiosas, como Jesus não era supersticioso nem fetichizante, não mandava marcar com coluna onde as coisas tinham acontecido, nada do que Jesus fez tem marca oficial dos dias dele, nada. Tudo veio depois, porque até os apóstolos aprenderam que Jesus detestava essa coisa de culto ao sagrado. Jesus não ensinou o sagrado, ele ensinou o santo e o santificado, o purificado e separado em amor, cheio de gratidão a Deus. É isso que torna as coisas santificadas para o uso e para o bem de todas as coisas. E a própria naturalidade de usar com aquela gratidão da própria natureza em nós, já santifica todas as coisas, porque tudo que Deus criou é bom. Ele não criou nada mais ou menos ou ruim para ser então santificado com uma intervenção do sagrado. Isso é tudo mentira e invenção da religião. Essa era uma palavra que tinha que ser banida das nossas bocas, o sagrado. Onde tem sagrado tem maracutaia ou tem espírito de magia e fetiche. Pois bem, eles só tinham que remar para aquele lugar onde Jesus marcava. Jesus era a referência. E o sol estava nascendo onde o sol nasce, no Oriente, do outro lado do lago de Genezaré, ou do mar de Tiberíades, ou do mar da Galileia, na região da Jordânia. É de lá que o sol nasce. Eu filmei muitas vezes o nascer do sol, nascendo das montanhas do lado de lá, do Oriente. Como eu filmei do lado de lá muitas vezes o sol se pondo do lado de cá, no Ocidente, do mar da Galileia. E põe-se antes, porque como é uma montanha e lá o mar é uma das regiões mais baixas, então o sol começa a escurecer e projetar sombra. É como em Balneário Camboriú, os prédios são tão altos que depois de 2h30 da tarde não adianta ir para a praia, porque os prédios vão fazer sombra. O sol vai estar nas costas do prédio e a praia fica toda sombreada. Aí você aproveita muito pouco. Se gosta de sol, tem que ir de manhã cedo. Aqui, eles estavam vendo Jesus num ponto em que o sol incidia direto sobre Jesus. Mas ele estava um pouco longe da praia, um ponto da areia. E eles ficaram olhando, quem é esse estranho que está ali? Mas de repente o estranho fala, no clarear da madrugada. Eles olharam e não reconheceram que era ele que estava lá. Porque não podiam nem esperar que o ressuscitado fosse tão humilde de coração.
tão simples. Imagina, com categorias religiosas, ou políticas, ou festivais, ou de realeza, ou de grandeza, ou de glória. Quem é que, tendo realizado o maior feito, não da história, mas do cosmos e dos multicosmos, vencendo a morte, saindo dela por si mesmo, não por mecanismos artificiais, e saindo incorruptível e glorificado e transcendido, iria aparecer sem um aparato de glória. Até na ressurreição, Jesus se mostra simples e humilde de coração. A ressurreição é singela. Eles olham e dizem, é só um corpo. É uma pessoa curiosa, parada, olhando para o lado de cá, até que eles ouviram uma voz, quando Jesus falou e gritou alto, perguntando-lhes, filhos, tendes aí alguma coisa que comer? Filhos! Só que isso era alto, gritado. Eu não estou gritando aqui, senão a vizinhança inteira vai ouvir. Filhos! Tendes aí, no barco, alguma coisa que comer? Está pedindo que voltem, por assim dizer, e que tragam alimentos para o de jejum. Embora não tenha dito, olha, sou eu, viu? Jesus! Não. Jesus nunca lida com essas coisas desse modo. Você tem que ser sábio, inteligente, calmo o suficiente para discernir com os próprios sentidos. E ele não é apressado, ele dá tempo para que as conclusões se consolidem na mente das pessoas, como a gente já viu. Quanto tempo que ele propositalmente intervala, deixando o cara sentir, pensar, refletir, até resolver e manifestar-se. Tendes aí alguma coisa de comer? E aí eles responderam, não, tem nada, nada aqui. Aí então, Jesus grita outra vez, lançai a rede à direita do barco e achareis à direita. Joguem a rede à direita do barco e achareis. Aí eles ouviram, é isso mesmo que a gente está entendendo? É isso sim. E assim fizeram. A gente já está aqui a noite inteira, não pegamos nada. Tem um cara ali na praia, um maluco, mandando a gente jogar as redes à direita do barco. Vamos jogar. O que custa? Temos nada a perder. E assim o fizeram. E do mesmo jeito que tinha sido o encontro definitivo de Pedro com Jesus, quando ele começou a segui-lo, depois da pesca maravilhosa, lá na frente de Cafarnaum, conforme eu acabei de narrar há 5 minutos atrás, agora aqui há um replay do mesmo evento. Isso é significativo. Primeiro, é significativo que para curar homens da Galileia que negaram, que fugiram, que desertaram, que afrouxaram, que se acovardaram, o melhor lugar era levá-los para o berço original, a partir do qual a caminhada deles se estabeleceu. Psicologicamente, isso é de uma riqueza extraordinária, levar para o lugar original, onde o namoro começou, o casamento começou, o amor começou, as melhores memórias foram deflagradas, o primeiro susto, as primeiras paixões, o olhar o amor à primeira vista. Ele levou para esse lugar de recuperação psicológica, de refazimento no coração dos que tinham caído em estado de frustração pessoal tão profunda que não acreditavam mais em si próprios para nada. Jesus os leva para lá, e não é à toa que, sendo Pedro o mais sofrido de todos, pela negação explícita que praticara 3 vezes, ele receba um recado particularizado. Diga aos meus discípulos e a Pedro. Porque Pedro, então, não pode faltar para esse cenário original, aonde uma segunda coisa acontece no cenário, que é a pesca maravilhosa. Uma outra pesca da mesma natureza original que marcara Pedro e os demais 3 anos e 6 meses antes, se repete aqui agora. É como que um trabalho psicológico, de psicodrama,
que vai sendo aplicado e aprofundado e introjetado e gerando lavagens, encobrimentos, purificações, renovações da força vital e psíquica, da própria esperança, da ressignificação do lugar, das relações deles com o lugar, das memórias deles com o lugar vinculadamente a Jesus, e a certeza de que aquele que o chamara no princípio continuava a ser aquele que não desistira deles nem depois da morte. Recomeça tudo, faz um resetting psíquico em todos neles, e especialmente em Pedro. E quando eles não conseguem mais puxar a rede, tamanha era a quantidade de peixes que tinham chegado ali, era chocante. Aquele discípulo a quem Jesus amava, que é João, que é quem escreve aqui esse evangelho, e poupa de mencionar seu próprio nome, e se autodefine sempre por uma relação de carinho e de intimidade com Jesus, no caso é aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro. Foi uma sacação de João. Falava menos, por isso olhava mais, pensava mais, escutava mais, discernia mais. E foi João que disse a Pedro, Pedro, gente, é Jesus, é o Senhor, é igualzinho, é a mesma coisa. Foi nesse mar, foi com a gente. Foi milagre de naufrágio de tanto peixe. E olha essa voz, e olha essa descrição, e olha essa paz, e olha essa certeza, e olha essa soberania. Está longe. Eu não digo isso por nenhum olhar de detalhamento, mas é por reconstituição de natureza, caráter, comportamento e postura. É gestualidade, é a linguagem da vida dele. É o Senhor. João entendia que a palavra de Deus, antes de ser palavreado, era verbo logos, verbo encarnado. E ele fez a leitura não de palavras, mas de modos, de comportamento, de atitude, de gesto, de postura, de mansidão. Isso é o Senhor. Não tem ninguém mais que seja assim. É Ele. Pedro, quando ouviu, a ficha caiu. Na mesma hora. Assim que João disse a Pedro, é o Senhor. Então Simão Pedro, ouvindo de João que era o Senhor Jesus, cingiu-se com a sua veste, porque ele tinha ficado nu. São 7 homens dentro de um barco, tendo que pular na água aqui e ali, desatar ou desembolar um nó de rede, de madrugada, sem ninguém olhando, lá no meio, distante, sem visualização de detalhe nenhum, estavam nus. Se não estivessem todos, pelo menos Pedro estava, peladão no meio do mar de Tiberíades. Aí ele botou a roupa dele rapidinho e pulou na água. E foi nadando. E assim fizeram os demais, que já nem podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. O barco ia bem lentamente. E aquele discípulo a quem Jesus amava, que tinha falado isso tudo a Pedro, foi quem provocara esse processo em Pedro. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, inclusive João, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Não era distante para a gente acostumada a viver naquele mar. Mas era até uma nadada boa para Pedro, que nadou. Tinha que ter desenvoltura como nadador para nadar os 200 côvados no meio do mar e não ter medo da água. Ao saltarem em terra, Pedro chegou antes de todos. Mas quando chegou o grupo todo no barquinho, ao saltarem em terra, viram ali umas brasas. Interessante que a palavra brasas que aparece aqui é a mesma palavra grega que aparece para definir o braseiro
em torno do qual Pedro, os criados, soldados e circunstantes ficaram no pátio da casa do sumo sacerdote Caifás, enquanto Jesus era torturado lá dentro e Pedro negava aqui fora, a palavra usada no meio de várias palavras para significarem fogueira, brasa ou qualquer outra coisa, a palavra usada meticulosamente é a mesma, é braseiro. É um amontoado de brasas só para fazer o calor, para esquentar, para cozinhar, para assar, ou simplesmente para sentar aconchegado em volta. É um braseiro. Mas outra dimensão da cura psicológica. Pedro tinha negado a Jesus olhando para o braseiro. Não conheço, não sei quem é, nunca ouvi falar. Palavrão para todo lado, vai para nada lá, vai você tomar também, e tal, e tal, e tal. Não sei quem ele é. E depois Jesus saiu e olhou para ele, dizendo, você viu? Como infelizmente era como eu te disse que seria. E Pedro saiu dali, chorou amargamente. Queria morrer, só não tinha coragem de se acabar. Aí vem Jesus de novo, um outro braseiro. Só que agora é entre irmãos, entre amigos. E com a presença do Jesus, do Cristo ressuscitado de entre os mortos. Então, verificaram que ali havia, em cima das brasas, alguns peixes, que ninguém explica. Jesus botou os peixes no braseiro. Não foi os peixes que eles tinham acabado de trazer, eram peixes que eles não tinham apanhado. Jesus e a criação têm uma intimidade enorme. Lembram lá de Mateus 18? Daquele peixe que tinha engolido um estáter ali naquele mesmo lugar? Que Jesus falou a Simão Pedro, na praia de Cafarnaum, vai, tem um peixinho ali, pesca com anzol, tira ele está entalado com um estáter, que dá para pagar o teu imposto e o meu imposto o ano inteiro, vai lá e paga por mim e por ti. E agora está aqui ele, chamou uns peixes e botou no braseiro, fresquinhos. E também havia pão. Pão. Jesus trouxe pão para o café da manhã. Havia pão. Disse-lhes então Jesus, tendo iniciado o fogo, o assar dos peixes e o esquentar do pão, disse, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar desses, da rede. Eram peixes enormes, tragam mais alguns. Então Simão Pedro, culpado naturalmente, Pedro naturalmente já é um cara impulsivo e de uma pusilanimidade extraordinária, culpado então, aparentemente tendo uma chance real de reconciliação, de redenção, de apaziguamento, de resetamento da vida, quando Jesus disse, trazei, usando o plural, porque era muito peixe, muito peso, e a rede estourando, mas Pedro não quis saber. Peraí, deixa comigo. Saiu correndo sozinho. E Pedro foi Pedro de novo. E entrou no barco e arrastou a rede para a praia, se matando. Não queria ajuda de ninguém. É um mecanismo psicológico de compensação muito fácil da gente entender. Quando a gente está se sentindo endividado em relação àqueles a quem a gente ama tanto, é totalmente natural e comum que, havendo todas as sinalizações da reinserção, da reinclusão, da imersão fraterna, do acolhimento e de todos esses sinais de graça e de perdão, o indivíduo queira fazer compensações de justiça própria, compensações de esforço próprio, como que trazendo uma demonstração de que ele continua o mesmo, se depender dele, ele faz tudo até onde as forças dele levarem e consentirem. E Jesus dá essa chance de Pedro ser Pedro. Não era para o bem dos demais, e muito menos de Jesus, era Pedro fazendo bem a Pedro, realizando aquele esforço brutal. Como às vezes você, como pai, quando lida com um filho que está numa condição dessa de reinserção familiar por causa de alguma besteira que ele sabe que fez,
e vê todos os sinais de acolhimento, de graça e de misericórdia para com ele e começa a trazer todas as demonstrações possíveis de mudança. Se ele não trabalhava tanto, ele passa a trabalhar. Se ele não se oferecia para fazer, ele agora é o primeiro a se levantar. Se ele não corria antes, agora ele é o primeiro a correr. Se ele fingia que não tinha escutado, ele agora ficou com o ouvido de tuberculoso, como dizem no popular, ouvindo tudo de longe. Enfim, é assim que acontece, e Jesus deixa, por amor a Pedro. Que Pedro seja Pedro, para ele se sentir voltando a si mesmo. O processo de dissociação culposa que faz a gente ficar com raiva de si próprio e não consegue aniquilar a si mesmo de um outro lado, muitas vezes só cria a reinfusão e a reconstituição e a ressimbiotização de mim comigo mesmo, de nós com nós próprios, do eu consigo mesmo, se houver a permissão da manifestação desses esforços demonstradores de transformação, de cura, de conversão, de nova postura. E tem-se que ter essa compreensão, essa psicologia do consentimento. Ao invés de haver uma exortação, poxa, você não aprende nada, que o trabalho é coletivo, que nós somos um time, e lá, como um coachzinho qualquer iria fazer, não. Jesus está preocupado em curar gente, almas, pessoas, indivíduos, para andarem sarados pela existência. Então ele deixa Pedro ser Pedro para a cura do próprio Pedro. Puxou a rede, não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Até nesse sentido, Pedro viu mais um milagre igual aquele de Lucas 5, onde se diz também que a rede não se rompeu, embora os barcos estivessem indo quase a pique. Disse Jesus, montado esse cenário, e eles em pé, em estado de perplexidade. Ninguém sentou, ninguém se acomodou. Jesus disse, vinde, comei. É um convite à ceia. Toda refeição é uma ceia. Toda refeição é uma santa ceia. O sagrado é uma coisa da religião, a mesa sagrada, o pão sagrado, o vinho sagrado, isso tudo não tem nada a ver com Jesus nem comigo. Quem dera não tivesse a ver com você. Aí tudo mais viraria santa ceia, todo pão, todo vinho, todo café, todo almoço, todo jantar. Toda gratidão santifica o mundo, a natureza e todas as coisas. Elas já são santas, mas ficam santificadas como interpretação de bem para mim. Pois bem, Jesus disse, vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem és tu, lembra? O que eu disse acerca dos discípulos de Emaús, Cleopas e o outro, que andaram com Jesus quilômetros, com uma familiaridade inquestionável e, ao mesmo tempo, com uma dessemelhança angustiante. Era ele, mas não era ele. Eles não tinham dúvida de que aquele que andava com eles era alguém que eles conheciam sobejamente, mas ao mesmo tempo tinha havido uma alteração de uma natureza físico-dimensional, de modo que a transcendência tinha vestido a face de Jesus. Jesus se manifestava como o Cristo, eterno de Deus, andando no espaço-tempo e na história, com aqueles que eram seus amigos. Aqui é a mesma coisa, é o mesmo fenômeno, provocado pela transcendência da ressurreição. Numa linguagem antiga, teológica, provocado pela glorificação, provocado pela redimensionalização de Jesus, deixando o corpo mortal com a sua mortalidade e corrupção e se revestindo de um corpo incorruptível, glorificado, transcendido e transdimensional e intradimensional e absoluto em toda e qualquer forma ou natureza de existência. Por isso, eles olham e sofrem o mesmo fenômeno que Cleopas e o amigo tiveram. Não tinham dúvida de que era, se fosse o caso, eles morreriam afirmando que era, ao mesmo tempo, tinha uma dessemelhança inexplicável. E é interessante
que os evangelhos não tentam poupar essa informação. Porque como eles não tinham uma explicação para a dessemelhança, quem quisesse advogar uma causa, escrever uma história que não deixasse perguntas, não inseriria essa questão aqui. Eles podiam ter passado batidos. A mesma coisa os discípulos de Emaús, por isso tinham ter passado batidos por aquela conclusão. Ah, foi só então que o reconhecemos. Mas é tão verdadeiro que tudo que podia significar dúvida, mas que foi o que aconteceu no coração deles, é descrito sem pudor. É esse despudoramento da sinceridade dos apóstolos que traz veracidade inquestionável às narrativas deles. Está ele ali, era ele, é o Senhor, eles sabiam. Tudo igual. Ao mesmo tempo, havia uma dessemelhança inafastável, inconfundível, inegável. Mas a semelhança era tão real que eles não tinham dúvida que era ele. E a dessemelhança era tão sublime que eles não tinham coragem de perguntar: és tu mesmo? Porque eles sabiam que era. Porque sabiam que era o Senhor, sabiam que era o Senhor, é o que está escrito aqui. Veio Jesus, o Cordeiro eterno, o Cristo glorificado, o Jesus da Galileia, glorificado na ressurreição, e tomou o pão e lhes deu, de igual modo, em igual proporção, como fizera tantas vezes antes, e o peixe também, ele como garçom dos seus amigos e dos seus discípulos, lhes dá de comer. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos. A esse grupo praticamente original de apóstolos, depois de ressuscitado de entre os mortos. E o silêncio gritava no coração deles de maneira tão poderosamente audível que não havia nem perguntas a fazer.